Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Joia pode ir embora do Flamengo depois da Copa do Brasil e motivo vem à tona na Gávea. Flamengo pode fazer venda surreal para gigante da Inglaterra. Clube da Série A tem estratégia definida para tentar contratar ídolo da nação. Fla dorme no ponto e Everton Ribeiro entra na mira de mais um rival da Série A. Barça de Messi surge como peça dos sonhos no Flamengo e direção movimenta o mercado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Nesse sábado pela manhã, o Flamengo goleou a equipe do Zinza Futebol Clube por 6-0 em jogo treino realizado no Ninho do Urubu. O Gabigol, que teve uma atuação destacada, marcou 3 gols fazendo seu hat-trick e reafirma que está na briga com o Pedro por uma vaga no ataque do Flamengo. Lembrando que o Zinza foi campeão da 5ª divisão do Campeonato Carioca desse ano e tem como treinador o conhecido René Simões. O Bruno Henrique fez 2 gols, enquanto o Cebolinha fez um belo gol, terminando aí a goleada. Segundo o GE.com, Flamengo começou a partida com Rossi, Wesley, Pablo, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, Alan e Vitor Hugo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. A boa notícia desse jogo foi a volta da dupla Pedro e Gabigol, com bastante desenvoltura, um servindo de garçom para o outro. E também a do goleiro lá, o argentino Agustín Rossi, que tem tudo para fazer a sua estreia aí na quarta-feira que vem contra o Atlético Paranaense em Cariacica, no Espírito Santo, pela 23ª rodada do Brasileiro, uma vez que o Matheus Cunha, que é o titular, encontra-se com a seleção brasileira sub-23 e só vai chegar ao Brasil no dia do jogo. Flamengo dorme no ponto e Everton Ribeiro entra na mira de mais um rival na Série A. A diretoria do Flamengo tenta deixar para trás as polêmicas que rondaram o CT do Ninho do Urubu nos últimos meses e faz uma análise de preparação para a próxima temporada. Até o momento, o Flamengo não faz movimentação por nenhuma renovação ou extensão de contrato com jogadores, pois entende que a reta final de 2023 vai ser essencial nas tomadas de decisões para essas renovações. Por enquanto, deixa congeladas as conversas com Bruno Henrique e Everton Ribeiro, ambos com contratos válidos até dezembro de 2023. Enquanto isso, outros clubes sondam os jogadores na esperança de uma possível contratação. Até o momento, São Paulo e Cruzeiro já demonstraram interesse na contratação do nosso querido Everton Ribeiro. E mais um time entrou para a lista de sondagens pelo meio-campista. De acordo com informações da revista Colorada, o Internacional de Porto Alegre abriu conversas com Carlos Eduardo, que é o empresário do Everton Ribeiro. A sondagem ela foi confirmada pelo próprio empresário, que reiterou manter boa relação com o Flamengo e com o Magrão também, gerente esportivo do clube gaúcho. O Carlos também afirma que até o momento o Flamengo não fez qualquer movimentação para a permanência do capitão da equipe. Segundo o empresário, o Inter de Porto Alegre tem conversas desde o início do ano pelo meia e recentemente a equipe colorada entrou em contato novamente com o staff do jogador para saber quais os planos para o futuro e se há negociação com o Flamengo. Por outro lado, o Everton Ribeiro já deixou muito claro o seu desejo de permanecer no clube do seu coração. E nessa mesma vibe aí, um caso que vem sendo muito falado também na Gávea é do atacante Bruno Henrique. O atacante de 32 anos voltou aos gramados nessa temporada e já soma 2 gols em 16 jogos pelo Brasileiro. O Bruno ele tem contrato até o final do ano também e discute uma renovação, mas sem nada assinado, ele é outro alvo aí de times grandes, como é o caso do Grêmio, um dos mais interessados em contar com ele em 2024. E ele, se quiser, pode assinar um pré-contrato com o Clube Gaúcho e deixar o Flamengo de graça. E os dirigentes estão dormindo no ponto e quando acordarem, talvez possa ser tarde demais. Com a saída certa do Luizito Soares, no final do ano, o tricolor gaúcho discute a possibilidade de patrocinadores que bancaram a sua contratação e investiram nele agora na vinda do Bruno Henrique fazer a mesma coisa, de acordo com o jornalista Rafael Pfeiffer.
Entre salários, luvas e bonificações, o custo para contratar o atacante seria de R$2 milhões por mês. Mas ainda, de acordo com o setorista do Grêmio, a operação não é fácil, tendo em vista que o Bruno Henrique não tem o mesmo apelo de marketing que tem lá o Luizito Soares. E por isso, o clube gaúcho teria que fazer aí um trabalho de convencimento com os patrocinadores para viabilizar a contratação do atacante, que trabalhou com o Renato Gaúcho há muito tempo aqui no Flamengo. Aí eu te pergunto, o Flamengo deve fazer um esforço financeiro para renovar com o Bruno Henrique? Coloca aí. Bom, se você está curtindo o nosso programa, eu tenho um pedido para te fazer. Não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. É de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim. Você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. Além da goleada por 6-0 no jogo treino contra o Zinza Futebol Clube, o Flamengo teve outra boa notícia nesse sábado. O Luiz Araújo ele fez atividades no gramado pela primeira vez desde a lesão muscular sofrida no dia 26 de agosto e assim está cada vez mais perto de ficar à disposição da comissão técnica e pode ser a grande surpresa nas finais da Copa do Brasil. De acordo com informações, o Luiz Araújo ele fez atividades com fisioterapeutas no campo enquanto o Flamengo goleava o Zinza. Até então, o ponto estava entregue ao departamento médico do Flamengo, mas nesse sábado ele voltou a pisar nos gramados do CT do Ninho do Urubu. Para lesões desse tipo, o prazo estipulado de recuperação é de 4 a 6 semanas. Mas o Luiz Araújo tem avançado bem no tratamento e pode sim reduzir esse período de retorno. Também contra o Internacional, o Arrascaeta saiu de campo com o mesmo problema e segue sem previsão de retorno. E por fim, o Guilhermo Varela, machucado na semifinal da Copa do Brasil, no dia 16 de agosto, diante do Grêmio, também fez atividades no gramado. Um dos destaques do Flamengo na temporada, o Wesley, atrai interesse de clubes do futebol europeu há algum tempo. No começo do ano, o Barcelona da Espanha enviou uma oferta, mas foi recusada pelo Mengão. Além disso, o Brighton e outros times ingleses acompanham de perto a situação do menino lateral direito. Titular absoluto com o Sampaoli, o Wesley está valorizado e o seu staff tem a informação que o Barcelona vai fazer uma nova investida na janela de inverno da Europa, conforme informações do portal ge.com. As conversas só vão começar a serem ouvidas pelo Flamengo a partir de R$90 milhões. Com dificuldades financeiras, o Barcelona não deve ser aí o destino do jogador, uma vez que teve inúmeros problemas para inscrever novos atletas na última janela de transferências por causa do fair play financeiro. Dessa maneira, o futebol inglês aparece como um destino muito mais provável. Outros centros da Europa também estão de olho no garoto. Benfica e Porto de Portugal também chegaram a procurar mais informações sobre o jogador, mas sem acenar ainda como uma oferta aí oficial. O entendimento interno é de que é bem possível que o Wesley seja mais um vendido depois dos jogos finais da Copa do Brasil. O cria da base Vitor Hugo tem sido praticamente um 12º jogador da equipe do Jorge Sampaoli, porque constantemente ele tem sido utilizado e tem se destacado bastante nos últimos jogos, já chamando a atenção de diversas equipes europeias. Nas últimas semanas, o Flamengo recusou uma proposta do Wolverhampton, que é o time do João Gomes, pelo Vitor Hugo. O clube inglês formalizou uma oferta de €20 milhões, R$107 milhões na cotação atual, pelo meio-campista, que também entende que o momento não é adequado para uma saída. Além da quantia financeira, o Flamengo ficaria com 20% do seu passe de olho numa futura venda. De acordo com apurações do Bola Vive Brasil, o Vitor Hugo, de 19 anos, deve receber uma nova proposta em janeiro. O Wolverhampton vai chegar com R$150 milhões. Para fazer uma boa reformulação no elenco, é bem provável que o acordo seja fechado para a próxima temporada, se essas cifras forem realmente colocadas na mesa.
O Wolverhampton seria o principal clube disposto a fazer a oferta, mas o Lyon da França, do John Textor, também monitora de perto a situação do meia, que está avaliado pelo site Transfermarkt em 3 milhões de euros e tem contrato com o Flamengo até 31/7/2027. Parça de Mercy surge como peça dos sonhos do Flamengo e direção movimenta o mercado. Um nome surgiu com força nos bastidores e jornalista cravou que o Flamengo está assim de olho no jovem. O comunicador argentino Lair Lutzi trouxe a informação de que Juan Esforza, do Newell's Boys, está no radar do Flamengo. O meio-campista de 21 anos é uma das grandes promessas do futebol sul-americano, tendo sido revelado no mesmo time que o Lionel Messi. Além dos brasileiros, 3 clubes do futebol italiano observam a joia hermana, que tem contrato até o final de 2024. O atleta esteve no Brasil em agosto no jogo contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana, onde acabou sendo eliminado da competição continental. O Juan Esforza, ele tem 21 anos, 1,79 m de altura, é um volante canhoto que tem contrato com o Newell's Boys até 31/12/2024. E o seu passe está avaliado pelo Transfermarkt em 4,5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, o Juan Esforza seria um bom reforço para o Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Luiz Farias. Alô, torcida do Flamengo de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Alexandre. Alô, torcida do Mengão aí de Aracaju. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Antônio Bezerra. Alô, galera daqui de Realengo, no Rio de Janeiro. Alô, Realengo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Cláudio No Moreira. Alô, torcida do Flamengo aí de Pedro Canário, no Espírito Santo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Cláudio Luiz. Alô, torcedor do Flamengo de Cataguases, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!